Salve! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adriano Nunes, jornalista, psicanalista e pesquisador das velhices LGBTQIAPN+. E aqui, diretamente dos estúdios da Camucá, eu te convido para esse diálogo que você já pode interagir deixando seu comentário e dando aquela dedada gostosa no like e compartilhando para mais pessoas participarem dessa conversa. E nosso papo de hoje, eu já sou fã de carteirinha, sigo ali feroz, uma máquina de conteúdo, artista, ativista, palestrante, fundadora do coletivo Queer, uma pessoa trans não binária e criadora do conteúdo nas redes do Bicha na Rua. Ô, Vicente! Obrigado pela apresentação. Eu acertei na apresentação? Acertou. Falou Faltou tudo. alguma coisa? Não, acho que foi o mais baixo. Tem muita coisa, né, amigo? Mas a gente faz nos principais. Tipo, tem umas coisas que não precisa. A gente faz muito. Fico feliz, eu te sigo sempre, me alimento do teu conteúdo, é uma referência para mim, já quero dizer, que tô ali sempre observando, aprendendo também com você. Rô, eu gosto de começar a nossa conversa trazendo um pouco desse despertar da sexualidade, entender um pouco da tua história para que as pessoas te conheçam, mano. Sim. Bom, gente, prazer. Meu nome é Rô Vicente. Sou uma pessoa trans, não binária, criadora do Bicha na Rua, né? E sou artista. Eu costumo me apresentar falando que eu sou comunicadora e artista. Assim, acho que são as duas principais coisas que eu faço na minha vida. E uma por escolha, que é ser artista. Então, desde criança, eu me tornei artista e me formei como artista, né? Eu entrei para o teatro, para dança, para o circo. Então, me formei em teatro. Mas a segunda coisa, a comunicação, foi fazer por necessidade, assim. Eu precisava ter alguma coisa que me desse dinheiro. Então, a comunicação apareceu, né? E aí a comunicação foi uma coisa que eu entendi que eu tinha facilidades para fazer evento, conteúdo para internet, palestra, então essas coisas começaram a aparecer. E aí hoje eu me defino muito como artista e comunicadora. E eu acho que eu sou uma pessoa muito formada, eu tenho 28 anos, né? Então, dentro desse campo, assim, eu falo que eu não sou nem a geração Z e nem a millennial, né? Porque eu tô no meio, literalmente, ali no 97, 96, meio que tá ambos, está nas duas gerações, assim. Então, eu sou uma pessoa que foi formada muito pela internet, eu cresci junto com a internet, mas ao mesmo tempo eu também fui aquela pessoa que estudou muito fora da internet, né? Eu comecei a estudar lendo livros e entendendo o que era gênero e sexualidade muito por leituras, assim. Judith Butler e tantas outras pessoas que eu comecei a ler. Depois que a internet foi chegando e com outros canais do YouTube, que saindo dialoguei um deles, né? Isso... Não, mas isso é importante dizer também. Quando o Adriano me encontrou, até um tempo atrás, a gente encontrou umas semanas atrás, né? Foi. E aí o Adriano já me seguia e tudo mais. Eu falei, cara, mas você sabia que eu já te acompanhava há muito Eu tempo? fiquei de cara, a gente não tem essa noção. Eu lembro do Dialoguei no canal do YouTube muito, muito tempo atrás, assim, junto com os canais da Beta, da Alexandra, do canal das Bi. Então eram canais, assim, que pra mim eram referências pra ser LGBT, né? Eu me descobri como uma pessoa não binária pelo canal da Briana, por exemplo. A Briana foi a primeira pessoa que eu vi publicamente falando sobre não binaridade de uma forma aberta e didática, né, sobre isso. Então, eu tinha lido muitas coisas, mas eu não entendia como é que isso poderia acessar a mim, assim, acessar o meu corpo, né? E então, a internet foi uma forma de moldar também quem eu sou hoje em dia, sabe? E eu fico muito feliz de também estar tendo a oportunidade de moldar outras pessoas, de ajudar esse sentido com os conteúdos que eu crio hoje em dia. E aí você traz essa questão da não binariedade. Eu acho revolucionário, eu entendo o gênero como tecnologia e acho que isso é uma potência, de fato, para que a gente possa implodir tantos conceitos e tudo que está tão posto da maneira como é. Mas eu queria que a gente aprofundasse mais, até para quem está acompanhando, para que não caiam na falácia do discurso raso, de tratar a não binariedade como uma moda ou como um conceito do que está colocado como uma brincadeira do que se escolhe dizer, porque é um processo, né? Como você bem colocou, você foi entendendo quando você estava começando a ter acesso a essa informação. Sim. Se a gente pudesse trazer de conceito, por onde a gente poderia começar para tratar desse assunto? Primeiro que eu adoro que se torne moda. Eu amo que se torne moda. Eu queria deixar que você fala.
Não, adoro mesmo. E eu entendo quando você fala, tipo, não é uma moda. Eu concordo. Mas eu sou uma pessoa que adora moda, né? Moda por si só, investimentos mesmo. E sou uma consumidora de moda, assim. E eu entendo que a moda ela tem uma referência no molde da sociedade. Então, a moda dos anos 90, tanto que, por que a gente está hoje em dia voltando para os anos 80 na moda, né? Porque ela é uma referência. Aquilo que foi criado nos anos 80 e 70 vai ser reutilizado em algum momento aqui na frente. E isso é uma reciclagem da moda. Então, eu acredito muito que se a não-binariedade ela começa a entrar em moda, a transgeneridade começa a entrar em moda, isso também vai ser uma referência daqui a anos, sabe? Então, essas pessoas que estão se entendendo como não-binárias hoje em dia, elas podem ser referências daqui para frente. Mas quando eu penso sobre não-binariedade, sobre transgeneridade, eu acho que eu costumo dizer, e isso eu falo bastante quando eu vou dar palestras falando sobre gênero, que tudo que eu vou falar aqui é muito uma experiência pessoal da rua. É a minha experiência, das minhas vivências. Isso pode ou não pode ser uma regra para a comunidade trans, para a comunidade não binária de certo modo, assim. Mas é um processo muito individual, assim. A não binariedade é um processo individualista dentro de uma coletividade da sociedade, né? Então, para mim, ela se deu em um ambiente muito corporal, assim. Quando eu me assumi como um homem gay aos 15 anos, que para a minha idade, né, eu tenho 28, então naquela época dos 15 seria 2000 e... Ai, gente, humanas, eu não faço a ideia. Então, deixa eu ajudar. Então, sei lá, 2012, alguma coisa assim. Para aquela época, o assunto ainda não era um assunto tão bem tratado na sociedade. Então, era a questão a questão ainda tratada na sociedade era ser lésbica e gay, né? Então, aquelas pessoas ainda eram excluídas da sociedade. Hoje em dia, se a gente volta pro primário, pro ensino fundamental, hoje nem é uma questão a sexualidade. A questão é o gênero, né? Então, as pessoas estão descobrindo o seu próprio gênero e tendo isso, expondo isso para fora. Então, com 15 anos, eu me assumo como um garoto gay. Eu me entendo como um garoto gay aos 14, porque eu tive uma oportunidade muito grande na minha vida, que foi ter uma família que me respeitou e me acolheu em todos os momentos, assim. Desde escolher a ser artista, porque precisa ter um acolhimento para isso, até se entender como uma pessoa LGBT também. Eu nunca tive pais que me proibissem de ser quem eu sou, sabe? Então, eu fui uma pessoa muito livre, assim. Eu fui uma criança muito livre, um adolescente muito livre. Eu usava o que eu queria, eu fazia o que eu queria, eu falava o que eu queria, da forma que eu queria, assim. Muito, muito livre mesmo nesse aspecto de gênero, sabe? Então, não tinha uma coisa que eu não podia fazer porque era uma coisa de menina, ou que eu não podia vestir porque era uma roupa de menina. Não existia isso, assim. E olha que eu tinha um irmão mais velho e nem ele tinha esse paradigma comigo, né? Mas depois, quando eu começo a entrar para a escola, eu costumo dizer que a escola é o primeiro, é a primeira contato que a gente tem da sociedade, né? Exato. Que as pessoas têm da sociedade. Da violência da sociedade. Exatamente. Quando eu entrei para a escola, eu entendi que eu não podia ser aquela pessoa, que aquilo que eu era, quem eu era na minha vida, não era visto como normal na sociedade, assim, era visto como uma forma muito estranha e que precisava ser excluída, atingida, violentada, sabe? Então, eu comecei a sofrer muito bullying assim que eu entro no ensino fundamental, e eu passei 8 anos do meu ensino fundamental sendo a pessoa mais nerd de toda a escola, como todos os LGBTs, eu acho que acabam sendo. Muito porque, para mim, na minha cabeça, eu não podia repetir mais um ano e ficar mais um ano naquela escola, isso não existia. Eu sempre estudei em escola pública, né? E a minha escola era muito próxima da minha casa e eu sempre fui uma criança muito comunicativa, muito feliz, muito, até muito, enfim, capetada mesmo, assim. Minha mãe sofria muito comigo quando era criança, ela tinha muito medo de como é que eu ia ser quando eu fosse pra escola, né? E eu fui exatamente o oposto, né? Na escola eu fui a pessoa mais boa, assim, tipo, recatada, eu não tinha essa aventura. Eu era muito CDF mesmo, sabe? O nerd. Eu fazia o que tinha que ser feito e ia embora, sabe? Entrava mudo, saía calado, assim. Era bem esse tipo. E eu me descubro como um garoto gay, eu já entendia muito sobre sexualidade, porque a minha mãe, ela não... ela só falava comigo sobre sexualidade, comigo, com meu irmão, então ela falava o que era sexo. Ela tinha uma educação sexual dentro de casa mesmo, sabe?
E ela também, dentro dos limites dela, falava o que eram pessoas LGBTs. Então, se você perguntava pra ela o que era uma mulher lésbica, ela falava, são mulheres que transam com outras mulheres. São homens que transam com outros homens, sabe? E eu lembro até hoje que quando eu perguntei pra ela o que era uma travesti, ela falou pra mim assim, tipo, olha, eu não sei exatamente o que é, mas você precisa respeitar, entende? Ai, que tudo. Tipo, são pessoas que são pessoas. Ela fala isso, são pessoas, e são pessoas diferentes da gente, mas que precisam ser respeitadas, da mesma forma que a gente quer respeito. Então ela não sabia muito bem o que explicar, mas ela me dava o mínimo que era... Direcionamento de como deve tratar. Exatamente. E aí, quando eu me entendo como um garoto gay, eu tô no 7º pro 8º ano do ensino fundamental, eu começo a entender a gravidade de tudo isso, assim. Porque aí, pra mim, começou a cair algumas fichas, do tipo, tá, eu sou gay, mas o que isso atinge comigo como pessoa, assim, sabe? Sim. O que isso vai moldar como a minha pessoa, assim. E aí foi aquela mesma época da lampadada e de todo o processo de violência de pessoas LGBTs, assim. De fato, de medo de estar no... Exatamente. Sim. E aí eu fiquei um ano da minha vida me preparando pra isso, mas não foi me preparando pra contar pros meus pais, porque eu sabia que meus pais não iam em nenhum momento se irritar com isso ou me proibir de alguma coisa. Foi me preparando pra enfrentar a rua, assim, porque eu entendia que a partir do momento que eu falasse pra minha mãe que eu era um garoto gay, eu não ia esconder isso mais de ninguém, sabe? Isso ia ser uma coisa pública na minha vida, ia ser em todos os locais que eu ia estar, isso ia carregar a minha presença. E não porque eu não ia falar, eu ia falar sobre isso em todos os lugares, não, é porque eu era já uma bicha, sabe? Sim. Eu já era um garoto feminado, então as pessoas já me viam como essa bicha. E então era impossível fugir disso. E aí quando eu for pro ensino fundamental, que é o ensino médio, eu aproveito a troca de escola, e aí eu faço, tipo, super saiyajin. Eu troco a escola, troco tudo, troco de amizades e começo a falar mesmo que eu era um garoto gay, né? E isso com 15 anos. Então, a partir dos 15 anos, eu começo a me envolver muito mais com ativismo político e social de pessoas LGBTs. E eu vou para fazer ativismo de rua do pessoal, de pessoal jovem. Faço também um pouco do PT, depois saio disso, vou para o meio artístico. Então, com 15 anos, eu entro pro teatro e começo a fazer formações de artes cênicas, né, em curso técnico. E aí começo a me aventurar artisticamente, aí começo a me entender como artista. Lidar com o corpo diretamente. Exato. E aí é o teatro que é o pontapé para entender a transgeneridade, assim, porque eu já tinha amizade de pessoas trans, mas isso não me afetava diretamente ainda. Até que eu, dentro da minha formação de teatro, eu fiz um espetáculo onde eu fazia um personagem que ele nem era um personagem trans, mas ele tinha uma vestimenta muito fora da heteronormatividade. Ele saía dessa binariedade e trazia uma androginia, assim, que eu adorava fazer, que eu amava vestir. E aquilo me afetou eternamente, assim, era uma peça chamada Dodecaedro, do Caio Fernando de Abreu, e eu amei fazer aquilo. Eu falei, cara, eu não sei o quanto é que esse personagem me afetou, mas eu amei fazer isso. Eu adorei muito me vestir dessa forma, né? E ali e eu tava já com 18 para 19 anos, então foi o momento que eu comecei a ler mesmo aprofundadamente sobre não-binaridade, sobre transgeneridade, e aí foi para criação de conteúdo de vídeos, comecei a assistir mais vídeos, e aí foi um entendimento, assim, interno de que, tá, eu sou uma pessoa não binária, como é que eu consigo me entender nisso em um local onde eu possa ficar protegida? Porque a não binariedade, ela me vem primeiro do que a transgeneridade, sabe? E eu sei que uma coisa anda junto com a outra, mas eu não me identificava como uma pessoa trans muito com medo, porque eu entendia que a partir do momento que eu colocasse a palavra trans na minha apresentação, na minha identidade, eu também ia sofrer um outro tipo de exclusão. Sim. Eu também ia correr um risco de vida, assim, eu ia ter a expectativa de vida de 35 anos, eu ia entrar para 90% da população trans travesti que não tem trabalho formal dentro da sociedade. Então é um processo, assim, que para mim era muito difícil de fazer, porque eu ficava pensando, cara, eu só tenho 18. Eu tô preparada para isso tudo, assim, eu realmente quero
entrar para esse campo de exclusão e me arredondar com isso, assim, me cercar com esse tipo de violência. Então, para mim, foi muito aos poucos, sabe? Foi uma peça de roupa que eu vesti mais feminina, foi o Bicha na Rua quando eu comecei a fazer os conteúdos e me tratar um pouco mais com a forma feminina, foi quando eu comecei a entender que o meu nome social era Rô, comecei a colocar isso nas redes sociais, comecei a colocar isso no RG. Eu acho mesmo que o entendimento da transgeneridade publicamente, quando começa a falar sobre uma pessoa trans, veio em 2020, assim, no início, bem no meio da pandemia. Na pandemia eu volto a criar conteúdo, né? O Bicha na Rua, ele nasce no YouTube anos atrás, ele nasce em 2017, assim. Você começou no YouTube com Bicha na Rua? No YouTube. Eu era uma bicha que era artista, né, amigo? Eu achava muito. Eu achava muito que a gente precisava se expressar artisticamente. Então eu fazia. Ai, gente, olhar pra trás é uma vergonha, né? Então estamos juntos. Mas eu fazia um conteúdo, eu fazia vlogs da minha vida, como todo mundo fazia naquela época. E também fazia intervenções artísticas de rua, que foi onde eu criei o coletivo queer, né? O coletivo artístico queer. Eu juntei artistas LGBTs, que eram meus amigos, e a gente fazia intervenções de rua, gravava as intervenções e colocava no canal do YouTube. Então eram 2 vídeos por mês. Um sendo um vlog e o outro sendo uma intervenção. Não deu certo, obviamente, né? Como você pode ver, não deu certo. Eu acho que eu fiquei um ano e meio fazendo isso, e aí depois eu desisti. Falei, gente, eu preciso ganhar dinheiro, né? Vamos parar. Chega dessa humilhação. De boletos da vida adulta. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar, mas eu já trabalhava com teatro, então eu comecei a trabalhar mais ainda com teatro. Trabalhei com companhias de teatro na produção, atuando, fazendo produção de espetáculo circense, de dança, dando aula de dança, dei aula de dança durante um bom tempo. Então fui fazendo isso e aí eu meio que esqueci a criação de conteúdo. Mas o Bicha na Rua ficou. Eu adorava o @Bicha na Rua. Então ele ficou pra mim, assim. Então ficou sendo meu arroba durante muito tempo. Até que 2020 chegou, a pandemia chega também. E os trabalhos acabam. Eu fico apenas com um trabalho, que era o meu trabalho CLT, que era como artista educadora de uma fábrica de cultura. E eu trabalhava em home office, então eu não tinha o que fazer, eu tinha muito tempo livre. E aí começou aquela febre das lives, né? Então eu falei, vou fazer live, vamos fazer live. Fiz live de tudo quanto é tipo, amor. Fiz live, conversas de bicha, que eram 30 lives com pessoas LGBTs, e aí falando sobre diversos assuntos voltados à comunidade LGBT. Aí depois era ano de eleição também, eu lembro, e aí fiz o LGBTs na política. Foram 50 lives com 50 candidatos LGBT de todo o Brasil. E aí a Erika Hilton foi uma das pessoas que abriu a live, uma das lives. Legal. Naquela época a Erika Hilton não era Erika Hilton, que é hoje em dia. Eu conheço a Erika há muito tempo. Hoje em dia é Erika Hilton. Mas foi ótimo, assim. Aí eu comecei a criar conteúdo e em 2020, quando as lives foram o que me fez entender que esse é o momento de me assumir como uma pessoa trans mesmo. E aí foi a partir desse processo que eu comecei a me identificar como uma pessoa trans. O que é muito significativo, porque foi um processo onde eu me senti muito protegida. Porque eu estava dentro de casa, com os meus pais, sabe? Então eu não estava na rua lidando. Rede de apoio, rede de afeto. Eu não estava lidando com a violência que eu ia lidar depois de anos, sabe? Tanto que no ano seguinte, 2021, quando começa a sair e as pessoas começam a me convidar para eventos, eu começo a me impor como uma pessoa trans, eu tenho um certo medo, assim, em muitos momentos, de como é que eu vou vestida para esse local, será que esse local vai ser um local perigoso para mim? E aí eu começo a entender algumas outras coisas que eu não entendia até me identificar como um trans, assim. Por exemplo, eu não pesquisava. Por exemplo, se você me chamar hoje para um bar, eu vou pesquisar se esse bar tem um caso de transfobia, assim. Sim. Coisa que uma pessoa cisgênera vai te preocupar, exatamente. Então tem muitas coisas que hoje em dia eu entendo que é por eu me identificar como uma pessoa trans que eu tenho que fazer, sabe? Mas eu não me arrependo de nenhum desses processos. Quer dizer, aumentar a rede de segurança, é entender geopoliticamente os espaços, porque a gente sabe como as violências estão postas. Da época que a gente está gravando essa conversa, a gente viu mais um caso absurdo dos playboyzinhos no carro, que estavam se divertindo, causando violências para travestis nas ruas.
mesmo sabendo de tudo isso, de todos esses enfrentamentos, o Bicha na Rua, ele traz muito, eu vejo como uma ferramenta poderosa, tanto de informação necessária, importante, e você consegue trazer desde de assuntos que tá aí do pop, do mercado do entretenimento, o que está no nosso dia a dia e politizar a questão, que muitas vezes a gente sabe que ela já é política, mas as pessoas não se dão conta do quão políticas são. A arte e a política. Eu já sei a resposta, eu também sou ator, mas eu acho que é importante dizer, esses atravessamentos, como você colocou, foram muito importantes para seus despertares e como você expressa seu gênero, Sim. como você reconhece a sua sexualidade. Então, o que levou uma à outra ou isso veio tudo junto e misturado? Eu acho que a arte acabou levando a política. Eu me entendo sempre como artista, né? Eu sou artista desde sempre. Assim, quem é artista sabe que é artista desde sempre, né? Eu lembro de, com 6 anos, estar dançando em frente à caixa de som, aquelas caixas de som antiguíssimas, gigantes dos meus pais, chiquititas, e chamando eles para ser plateia, sabe? Então eu sempre fui artista. Eu acho que a política, ela veio com uma consciência de classe depois adquirida, né? Eu venho da periferia, eu venho do Grajaú, morei durante toda a minha vida no Grajaú, que é o extremo da zona sul de São Paulo, né? Me mudei tem um mês, é um mês que eu tô morando no centro de São Paulo. Então, a consciência política, ela foi uma necessidade que eu tive que entender, porque quando eu me deparo dentro da formação de teatro e eu vejo que eu era a pessoa mais pobre dentro daquela sala, eu começo a entender que eu não tinha a opção de, por exemplo, apenas fazer teatro. Sim. Não tinha a opção aquelas pessoas, a maior parte daquelas pessoas, elas tinham essa opção de tá tudo bem, é isso que eu vou fazer da minha vida. Porque os meus pais vão me sustentar. Tendo cama, comida, tudo garantido. Eu me lembro muito de a minha mãe, quando eu fiz 18 para 19 anos, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 15. Meu primeiro trabalho foi com 15, mas depois meus pais não queriam que eu trabalhasse, né? Eu fiz meu primeiro trabalho, eu acho que durou 1 ano. E aí depois eu entrei pro teatro e eu só voltei a trabalhar mesmo com 18. E aí quando eu entro no trabalho, eu trabalho como... eu faço trabalho de telemarketing durante uns 8 meses. E aí eu perco esse trabalho e eu começo a trabalhar no meio artístico, 100% no meio artístico mesmo. E eu me lembro que dentro de uma companhia de teatro que eu trabalhei, tinha uma outra produtora comigo que já tinha, sei lá, 40 anos, e ela só fazia isso da vida. Mas os pais dela ainda ajudavam ela financeiramente. Porque, enfim, ela era branca, vinha de uma classe média alta, então tinha essa opção, né? Ela não se orgulhava disso, mas ela realmente tinha essa opção de ajuda dos pais. E eu me lembro de falar pra minha mãe isso, tipo, não, mas minha mãe falava, tipo, pô, mas você tem que ter mais trabalhos do que só esse, né? Porque isso é o edital, né? Nessa companhia eu tava com o edital, ele ia acabar, sei lá, daqui a 3 meses. E ela falou, mas você já tem que estar com outro em vista, né? E eu falei pra ela, mas mãe, tipo, sabe, minha amiga, minha produtora é sustentada pelos pais até hoje. Aí ela falou, você não tem dinheiro. De explicar que Exato. Tipo, essa sua amiga, ela tem dinheiro. Você não tem dinheiro. Eu não posso te sustentar. E acho que foi ali que eu entendi a gravidade de estar dentro do meio artístico. Que se isso era uma opção, eu precisava fazer dar certo. E se não desse certo, eu precisava de uma segunda opção para dar certo, sabe? Então a política, ela veio muito depois do meio artístico. O meio artístico veio num deslumbre, do tipo, ai, que ótimo, é isso que eu quero fazer, é isso o meu sonho. Mas depois veio uma realidade do tipo, tá, o que eu preciso para ganhar dinheiro aqui, sabe? E aí a gente vai correndo atrás de outras opções, né? Hoje eu tenho muito prazer de dizer que eu trabalho com o que eu gosto, assim, sabe? Não com o que eu amo, porque se a gente amar trabalhar, amor, aí realmente... tem alguma coisa errada. mais terapia. Faz terapia, porque amar trabalhar, olha, realmente... A gente tá... Perfeito. Não, eu trabalho muito, adoro trabalhar, gente. Acho que eu não viveria esse trabalho, mas pelo amor de Deus. Enobrece, né? Quero ouvir mais. Mas, sim, pô, amar eu acho difícil. Mas hoje eu tenho esse privilégio e a oportunidade de trabalhar com apenas coisas que eu gosto, assim, sabe? Com comunicação, com arte. E aí eu não tenho eu não tenho mais esse desconforto de trabalhar com algo que me dê dinheiro e que eu precise fazer para me dar dinheiro, sabe? Mas eu acho que é uma oportunidade que eu conquistei depois de muito suor e que eu sei que pode sair a qualquer momento, embora, sabe? Sim. Ela pode ser efêmero. Exato. Mas, para mim, por isso que
a luta política, ela precisa ser diária, assim. Porque ser artista, a gente é artista até onde a gente consegue ser. Sim. Até onde a gente consegue ser, não só financeiramente. Tudo bem, a gente vai ser artista até quando a gente não faz arte. Mas ser artista na prática, fazer arte, ele tem um limite, né? Sim, Até onde a gente consegue fazer arte mesmo. Agora, ser político, ser política, estar na política, e não tô nem falando de política partidária, tô falando existir, é impossível. A gente sempre vai estar existindo dentro do meio político, sabe? Eu sempre vou estar sendo vista como a pessoa da periferia do Grajaú, como uma pessoa trans, como uma pessoa LGBT. Então, sempre vou ser vista como essa pessoa. E esses marcadores políticos, eles não vão se desassociar a mim. Se eu estiver trabalhando, se eu estiver sem trabalho... É rica, poderosa, pop, isso aí vai estar sempre... Sempre vai estar ligado a mim, sabe? Eu acho que é importante você trazer, porque às vezes não resta nenhuma opção, né? Não é só um gostar de política. Às vezes a gente corre atrás, porque para mim, isso deveria ser para todos, tá, gente? Mas eu tô falando dentro do espectro das camadas do que é LGBTQIA+, vai acabando a única forma de resistir para minimamente a gente lutar por espaço. É, total. E eu sempre falo, né, que eu queria muito ser burra, gente. Eu acho ser burra a opção ótima. É tão bom, né? É maravilhosa. Nossa, é maravilhoso, porque aí você não lida com essa consciência de quem você é, da sociedade, da comunidade em si, né? Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende toda essa gravidade, pô, como é que a gente consegue dormir à noite depois disso, né? Eu sempre penso assim, pô, eu preciso me distrair com o mínimo de coisas possíveis para poder me desassociar. Rir, poder ficar leve. Exato. Por isso que eu defendo, gente, eu vou assistir Gossip Girl sim, entendeu? Eu vou assistir minha Gossip Girl e vou ficar feliz com o problema da branquitude, sabe? É isso, eu preciso ter esse problema. Porque, putz, a realidade é muito dura às vezes. Militante descansa também, né? Tem o Bicha na Rua, né? O meu canal no Bicha na Rua, a gente tem um canal lá do chat, e um canal chama Mimitantes. Eu sei, eu faço parte. Eu adoro Mimitantes. Gente, um beijo pros Mimitantes. Eu adoro os Mimitantes, gente. Eu adoro que vocês me escutam mesmo. Sim. Acompanham tudo, eu adoro, gente. E os Mimitantes veio por conta de um comentário de uma pessoa. Eu achei ótimo o nome quando eu vi. Uma pessoa comentando alguma postagem assim que eu fiz, né? Do tipo, ai, Mimitante. Eu achei aquilo uma coisa mais incrível, legal. Gente, ele não entende isso. É raro, entrega de ouro. Exato. Eu falei, caraca, que ótimo. Aí eu usei pra minha vida, assim, Mimitantes pra mim. E aí os meus fãs chamam Mimitantes, gente. Sempre falo que quem segue o Bicho da Rua são os Mimitantes. São Mimitante ali, ó. Ferrenho. Eu amo. Apoiando muito. Eu amo. Mas você falou do Bicha na Rua, né, da criação de conteúdo do Bicha. E eu sinto que quando eu comecei a criar conteúdo mesmo lá em 2020, voltar a criar e focar isso no Instagram, eu queria muito que desse certo, assim, sabe? E eu acho que você entende disso. Eu queria muito que isso desse certo e que isso chegasse no ponto de eu apenas viver sobre isso, sabe? De conseguir a minha renda financeira disso. Então, eu cheguei a ficar doente mesmo, pensando nos números e pensando no que postar, em horários de postagem, em horário de engajamento, o que trazia, qual era o assunto que precisava trazer. E aquilo nunca era sincero, assim, sabe? Era sempre muito superficial, porque eu precisava fazer para dar certo. E eu me adoeci mesmo, assim. Em 2021, eu entrei pra terapia, e foi o que me fez entrar pra terapia, porque eu tava muito mal. E eu comecei a entender que aquilo poderia não dar certo mesmo, sabe? O que eu poderia fazer, então, para além disso, né? Será que eu abri a mão disso, do Bicha na Rua, para conseguir fazer outras coisas e viver minha vida, né? E aí, quando eu comecei a abrir mão, que foi em 2022, falei, cara, eu não tô nem aí pra isso, então. Eu entendi que, tá, beleza, eu não vou ser sei lá, sabe, a Maísa do Instagram, sabe? Não vai dar certo. Eu não vou ser a blogueira, a maior blogueira do Brasil, sabe? Eu não vou ser essa pessoa. Eu não vou, porque por diversos motivos. Porque, primeiro, eu não sou o padrão de beleza que essas pessoas têm, né? Que são pessoas brancas, cisgêneras, heterossexuais. Eu não sou essa pessoa. Eu não quero falar besteira com besteira. Eu não quero apenas... Pra estar servindo um algoritmo. Exato. Eu não quero apenas criar um conteúdo superficial, assim, e falar mais do mesmo.
E eu também não sei até que ponto eu consigo ir de desonestidade mesmo, sabe? De ser falsa e entregar uma pessoa que eu não sou para as redes sociais. Então, em 2022, eu abri mão, assim. Eu realmente abro mão da criação de conteúdo e começo a criar conteúdo esporadicamente, assim. E aí, até 2022, eu criava muito vídeo, mas em 2022 parei, assim, eu falei, cara, eu vou criar vídeo quando conseguir, quando tiver tempo, e quando não der, eu vou criar texto, assim. E eu sei, gente, eu trabalho hoje em dia com comunicação para as redes sociais. Eu faço comunicação de 3 Instagrams de outras empresas, né? De ONGs voltadas para a comunidade LGBT. E assim, eu sei o quanto o compromisso com o engajamento precisa ser feito e o que dá certo e o que não dá certo. Mas eu entendi que no Bichanão eu não conseguia criar vídeo. Eu não tinha tempo para isso. E eu comecei a criar textos, assim. Eu falava, tipo, se vai chegar em pessoas, não vai chegar, é isso que eu tô fazendo. Eu acho que naquela época eu tinha, sei lá, uns 5 mil seguidores. Sim. Não muito mais que isso. Eu comecei a criar textos e aquilo começou a me trazer uma retrospectiva da minha vida, assim. Eu fui assistir a Rita Von Hunt esses dias, um podcast, e aí ela faz uma pergunta muito boa. Ela pergunta assim, tipo, para os alunos dela, né? Ela fala, tipo, quando é que você parou de desenhar e de escrever? Quando é que você parou de ser aquela criança e começou a ser esse adulto rabugento, chato? Perfeito. E aí eu assisti essa semana e isso me fez pensar, tipo, cara, eu adorava escrever quando era criança. Eu escrevia poema, escrevia muito. E voltar a escrever pro Instagram começou a me aflorar um aspecto que eu não lembrava que eu tinha, que era gostar de escrever. Então eu comecei a escrever e as primeiras escritas são terríveis, tanto que nem adianta procurar, tá, gente? Nem tá mais lá. Já foi apagado. Então as primeiras escritas comecei a entender onde é que o que eu precisava escrever, qual o assunto que eu queria falar. Então eu ia falando muito sobre afeto, sobre sexualidade, sobre o meu corpo mesmo, sobre o entendimento da não-binariedade. E eu comecei a falar sobre isso, até que no final de 2022, quando eu comecei a ganhar mais seguidores, foi quando eu falei, eu trouxe o primeiro assunto à pauta mesmo, que foi uma pauta social, que aí já estava ali já tinha acabado as eleições, né, do Lula, o Lula já tinha ganhado, e aí eu começo a trazer pautas políticas mesmo, sociais, para esse conteúdo. E aí eu começo a falar sobre política, sobre eu me lembro que uma das primeiras postagens foi o Ministério LGBT que o Lula criou, né? A Secretaria LGBT que o Lula criou. Então começa a trazer esse tipo de conteúdo e esse conteúdo começa a dar certo. Aí eu vejo que as pessoas começam a compartilhar, começam a chegar. E aí, e para mim, o que mais deu certo foi entender os contatos que eu já tinha e os contatos que eu comecei a ter. As pessoas tem muita gente que já me conhecia, né, dentro do meio artístico, dentro das redes sociais, porque eu já criava algum conteúdo há algum tempo para outras pessoas, né. E aí eu comecei a pedir collabs, então as collabs começaram a dar certo, e aí aquilo começou a expandir, e hoje a gente tem eu não sou um grande influenciador, mas Você tem uma comunidade forte. Exato, eu vejo de bonitinho. Eu vejo que os seguidores que eu tenho, eles são fiéis. Sim. São pessoas que estão ali para me apoiar, então isso me deixa bem feliz, assim. Eu acho que se eu paro para pensar de 2020 para cá, eu consegui uma coisa bem melhor do que eu queria. Eu realmente queria ser uma pessoa super famosa, assim. Mas eu acho que eu consegui uma coisa que é muito difícil de conseguir, que é ter credibilidade com algumas pessoas. Relevância, né? E aí hoje eu vejo que as pessoas que me seguem, e aí nem tô falando no número, assim, eu tô falando das pessoas, sabe? As pessoas que me seguem, eu fico muito feliz de ver que tipo, você me segue, que a Sansa tava aqui me segue, que o Júpiter me segue, sabe? Que pessoas, assim, que eu nunca imaginei. Tipo, Kiko Mascarenhas me segue, gente. Eu fico, assim, às vezes pensando, meu Deus, tem umas pessoas muito surreais que me seguem. Sabe? Tem uma atriz que tá agora no remake da Vale a Pena Ver de Novo, que ela me segue. Eu fico assim, gente, esse povo realmente vê relevância no que eu tô falando. Opa! E isso é muito bom, sabe? Então, eu acredito que eu fiz isso, e aí a gente chegou a conversar sobre isso quando a gente se encontrou, eu não fiz isso planejado de forma nenhuma. Foi, né, planejar, vou fazer, né? Eu fui fazendo e eu fui entendendo também, errando pra caralho. Tem postagem que eu fiz, e eu acho que eu vou fazer ainda até hoje, esse tipo de postagem, que eu vou me arrepender depois, sabe? Claro. Porque eu deixo isso muito claro, assim, para as pessoas que me seguem, que o que eu falo é uma questão da minha opinião, é a minha opinião que eu estou expondo. É claro que é uma opinião embasada em estudo, embasada em pesquisa, mas ainda é uma opinião. E tá tudo bem as pessoas discordarem disso, assim.
Mas e essa opinião, ela, por ser uma opinião, ela pode ser mutável, ela pode mudar. Então, se eu errar e se eu achar que eu fui me precipitei em algum processo, em algum assunto, eu vou voltar e vou falar que estava errada mesmo. Tipo, gente, eu discordo daquilo. Eu me lembro quando eu comecei a criar conteúdo, eu falei muito sobre a GK, né? Porque naquela época a GK era bem problemática, assim, ela... GK hoje em dia é maravilhosa, Sabemos. mas naquela época a GK era bem problemática. Então, eu criei muito conteúdo falando, colocando a GK nesse local de entendendo quanta visibilidade que ela tinha e o quanto irresponsável ela era com essa visibilidade, assim, sabe? Muita gente discordava disso, assim, tipo, por que ela tem que ter responsabilidade com os seguidores dela? As pessoas seguem porque querem. Mas é isso que as pessoas não entendem. Entende? E é importante, né? Porque você vai virando referência. Exato. Você vai se alimentando daquela opinião. Você está se colocando como influenciador. Você está influenciando pessoas. Se você não se tem um mínimo de decência para entender o que você vai postar, para achar que aquilo vai ser grave ou não grave na vida das pessoas, você não merece nem esse trabalho, sabe? E a gente tem que se responsabilizar, né, gente? Tem premissas éticas, de responsabilidade, de propósitos. As coisas não são tão... Eu sei que tem essa premissa da internet que surgiu tudo muito intuitivo, da forma do que eu acho, mas requer responsabilidades. Tem um momentinho aqui que eu tenho brincado, Sim. que eu chamo de pode cancelar. tá perdendo a graça, porque isso aqui, ó... Já Cancelamento. Ih, gente, eu sou o cancelamento em pessoa, amor. Mas eu sou um trocadilho para o meu campo de pesquisa, que é a questão das velhices. E eu sei que é um tema sensível, eu sei que a gente traz o recorte da comunidade trans, tem a expectativa de vida em torno dos 33, 35 anos. Às vezes até grosseria perguntar, né? Você vai pensar, mas você pensa sobre o seu processo de envelhecimento, como você se vê mais velhinho? É engraçado esse lance do envelhecimento, né? Semana passada eu criei conteúdo pra Todos Brasil, né? Que é uma ONG LGBT, e a gente teve... Os atores conheço. Eu adoro. Quem cuida das redes sociais da Todos sou eu. E eu faço... E a gente fez uma collab com o Eternamente Sou, que é uma ONG voltada à terceira idade. Sou voluntário lá na Eternamente Sou. Que ótimo! Fazer comunicação lá em 2020. Que ótimo! E aí a gente fez um conteúdo falando sobre saúde mental da população LGBT idosa. E foi um conteúdo que pegou bastante, assim, porque eles já tinham pesquisas muito bem feitas e a gente só basicamente fez a produção mesmo, né? A gente só direcionou, assim. E aí, esse tipo de pergunta me pega, assim, em muitos aspectos. Primeiro, que eu costumo dizer que eu quero morrer cedo, né? Sério, amiga? Eu não me vejo mais de 60 anos, real, assim. Não me vejo mesmo. E não é nem uma perspectiva de, tipo, não ter, sei lá, por ser uma pessoa trans. Não é nada disso, não. É porque eu realmente, eu vejo assim, do tipo, se até os 60 anos eu já tiver feito diferença na vida de outras pessoas, eu tô em paz, sabe? Não sei se eu quero continuar com essa energia de tentar fazer diferença. Porque eu sou uma pessoa que quer fazer diferença na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu lado e na vida de quem tá comigo. Mal de artista, gente. Mal de artista. E aí, com 60 anos a mais, eu fico pensando, tipo, cara, eu não sei se eu quero continuar com essa energia toda, assim, sabe? Então eu acho que eu queria descansar depois disso. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você vai ter que lidar com isso. Porque a expectativa de vida tá só aumentando. Mas a gente acredita nos 35 pessoas. Alô, Oscar, mas... gente, que horrível. Aqui é assim, é uma rapidinha gostosa. Mas eu queria deixar dito e posto que você, acho que sem saber, foi super responsável e credibilizou a minha autoestima para estar nas redes sociais quando a gente se encontrou lá no jantar. Sim. Fiquei super feliz de saber que você conhecia o Dialoguei. A gente fica realmente muito refém a números, pensando, e a gente esquece dos nossos legados, do que a gente constrói e do que a gente está se comunicando. E você validou muito isso, e eu quero te agradecer. Dizer que é recíproco, que a gente está aqui para se apoiar e formar esse bonde ainda maior. Sim. Agora é aquela hora que você pode deixar os teus reclamos, o teu recado, a tua mensagem, levar a palavra para quem está nos assistindo. Gente, só quero agradecer muito o convite, assim, de ter vindo aqui hoje. Gostei muito da conversa. Fico muito feliz, assim, mesmo. Fico feliz. Pelo convite.
Fico muito feliz também das pessoas me acompanharem. Então, se você não me segue ainda, vai lá no @bicha na rua, veja meu conteúdo. Quero muito dizer para as pessoas que já me acompanham, de agradecer mesmo esse apoio, assim, as pessoas que esse conteúdo que eu crio é um conteúdo que, por mais que seja falho, ele ainda é muito sincero, assim, sabe? Ele vem de um processo de descoberta também de quem eu sou, assim, e é muito, muito mais sincero do que eu pensava ser, assim. Então, muito obrigado. Por isso que comunica, funciona, e você pode ser mimitante também, assim. Seja mimitante. Eu queria também agradecer a nossa parceira Vem Makeup, que tem aí nos apoiado, e convidar você, marcas que queiram nos apoiar também. É só entrar em contato com a agência Camucá, que a gente tem propostas incríveis para você. E você já sabe, né? Vai participando dessa conversa, deixando o teu comentário, dando muita dedada. Gente, olha, eu cobro essas dedadas que vocês não imaginam no like. E convidando mais gente aí. Bora dialogar?